E estamos de volta com o primeiro evento online sobre saúde do Minha Vida. Hoje, 5 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Saúde. Por isso, escolhemos essa data para debater sobre dois temas muito importantes: a mudança de hábitos em prol de uma vida mais saudável e a convivência com o diagnóstico e o tratamento do câncer. No bloco anterior, nós falamos sobre os principais maus hábitos que a população geralmente comete e mostramos o processo de mudança da Tássia, que em 5 meses perdeu 20 quilos. Portanto, se você conhece alguém que está passando por essa situação, chame para participar dessa conversa com a gente aqui, combinado? Mas agora nós vamos conhecer outro caso de superação. A Vanessa sofria com a obesidade desde a adolescência. Foram várias tentativas para emagrecer e ela vivia no efeito sanfona. Seus maus hábitos incluíam, inclusive, o cigarro. Mas ela conseguiu superar tudo isso e conquistar uma vida muito mais saudável. Vamos ver. Eu sempre fui uma criança gordinha, assim, principalmente a partir dos 3 anos. E isso foi indo pouco a pouco, cheguei à adolescência, engordei um pouco mais. Na época minha mãe tentou uma série de médicos e regimes comigo, ela sempre fez várias tentativas. Mas uma coisa que eu vejo que fez uma grande diferença é que, assim, só funcionou quando eu quis. Em 2001 eu resolvi que eu queria emagrecer. E aí, na época, eu procurei um endocrinologista que me apresentou uma maneira de emagrecer naquela época, que seria fazendo utilização de medicação. Eu tomei a medicação, eu emagreci, na época eu cheguei a emagrecer 32 quilos, né, de uma forma rápida, não eficaz, sem sombra de dúvida, e extremamente prejudicial. O que ocorreu? Eu tomei essa medicação durante 8 anos, né, e enquanto eu tomava, obviamente, eu me mantinha magra. Se eu parasse, eu tinha essa noção de que eu iria engordar. Só que esse tipo de medicação traz uma série de malefícios ao organismo. E na época eu comecei com um quadro de arritmia. Quando isso aconteceu, eu procurei um novo médico que me ajudou a fazer a retirada do medicamento, porque também tem isso, é uma medicação que causa uma dependência psicológica e física, né? E aí sim, o meu processo de emagrecimento começou, foi a partir daí. Quando eu comecei toda essa reeducação alimentar, eu fui emagrecendo lentamente. Eu perdia uma média de 2 quilos ao mês, então durou quase 1 ano e meio. Eu permaneci magra durante mais 1 ano e meio, quando eu tomei uma segunda decisão de que eu queria parar de fumar. Aí eu emagreci alguns quilos a mais para ter um certo crédito ali. Parei de fumar faz 1 ano, já que eu não fumo. E engordei, obviamente, alguns bons 7 quilinhos durante esse período. Já perdi alguns, já perdi 4, faltam só mais 3. E hoje me sinto muito melhor, assim. Hoje em dia eu tenho toda uma rotina, eu nado, eu corro, hoje em dia eu faço provas de 10 quilômetros, já fiz 3, para mim já é um avanço. Para quem fumou durante 17 anos, isso é uma grande diferença. Passei a fazer musculação, caminhada na esteira, aula de spinning. Eu sou bastante rigorosa com isso, assim, eu vou à academia 6 vezes por semana. Se eu não estou em São Paulo, se eu não tenho condições de ir na academia, eu vou num parque ou eu vou correr na praia. A corrida foi uma das coisas que eu comecei a treinar, né, depois que eu parei de fumar. Corrida e natação foram dois esportes que eu não fazia antes. Quando eu comecei a emagrecer e comecei a poder comprar em lojas que tem tamanhos normais, nossa, na época eu gastei uma fortuna, porque assim, era muito gostoso você entrar numa loja e não ter aquele olhar da vendedora de ai, não tem o seu tamanho, né? Não tinha mais essa sensação, eu podia vestir o que eu quisesse. Então, a minha principal motivação foi poder comprar e usar a roupa que eu queria, né? E principalmente começar a me achar bonita, eu me achava feia, né? Então assim, eu tinha um cabelo muito bonito, né? Então as pessoas às vezes iam se referir a mim, a Vanessa é bonita. Eu, não, olha o cabelo dela, que tinha um cabelo bem compridão.
mas assim, o corpo não ajudava, né? Eu não me sentia bem da forma como eu estava, com o peso que eu estava. Os meus resultados, então assim, no total, eu perdi 33 quilos, né? Hoje a minha meta é permanecer com o peso que eu estou agora. Eu não acho que eu preciso emagrecer mais, né? E assim, é permanecer com essa vida saudável, né? Mas me sentindo bem, tendo vida social, tendo amigos, podendo comer de vez em quando um monte de besteira, porque também é gostoso pra caramba, né? É gostoso sair num restaurante, sim, mas não precisa ser todos os dias, né? Eu acho que um dos maiores ensinamentos que eu tive durante todo esse processo é que assim, eu podia tudo, só que de pouquinho em pouquinho. Que legal, hein, gente? Viu como é possível? Então vamos falar com a Vanessa, que está conosco no estúdio. Tudo bem, Vanessa? Tudo Parabéns pela sua história. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que é para você ver a sua história assim na tela? Foi emocionante assistir, assim, foram tantos detalhes durante todo esse processo, que daí quando você vê assim o vídeo inteiro é muito bom, assim, de ver que teve um começo, meio e um final, né? Que é estar bem, com mudança de hábitos, me sentindo bem, longe do cigarro também. E aí, quando foi que você decidiu procurar um médico para poder começar esse tratamento todo? Você tinha... Qual o seu peso naquela época? Naquela época eu pesava 96 quilos. 96. E aí você achou que realmente precisava dar um basta? Isso, eu estava no limite do limite naquela época. Foi quando eu resolvi procurar o primeiro médico que me acompanhou, que foi essa primeira parte do processo, que foi feito com uso de medicação, que não foi legal, né? Mas acho que me ensinou muitas coisas, do quanto que, assim, era possível ser magra, mas não daquela forma, com aquele processo. E aí, depois que eu parei com essa medicação, procurei um novo endocrinologista na época, que daí me acompanhou e me acompanha até hoje. Você disse no vídeo que você já tinha excesso de peso desde novinha, desde a adolescência, né? Eu sempre fui uma criança gordinha, mas aí na adolescência, até devido às mudanças hormonais e tudo mais, aí isso foi piorando, assim, gradativamente, foi piorando muito, até que eu cheguei aos 21 anos, que foi quando eu estava com esse peso de 96 e que naquele momento eu decidi que eu queria mudar. E aí, na adolescência, como que era a sua rotina, a sua alimentação, ou exercícios físicos, ou não existia nada disso? Não, eu brinco que até eu começar a fazer exercícios físicos e procurar toda essa mudança, eu ia na padaria, que fica 2 quarteirões da minha casa de carro. Nossa! Só para dar um exemplo do meu sedentarismo, que era horroroso. Hoje em dia, tem finais de semana que eu e meu namorado caminhamos 20 quilômetros. Nossa! Né? Então, assim... nem se compara, é uma mudança incrível, absurda, né? Mas assim, eu tinha essa dificuldade de me exercitar, eu tinha muita dificuldade de lidar com a comida, né? Venho de uma família italiana, né? Então assim, comida... Aquele café da tarde, aquele almoço, salame, queijos, pães, carboidrato, né? Nunca faltou na mesa de casa, né? Então assim... aprender a lidar com a alimentação também, né? Não só da forma como se alimentar melhor, mas também poder participar de eventos sociais ou familiares, poder comer sem que isso seja um problema também. Sim. Né? Conseguir comer de tudo, de pouco em pouco, né? Isso faz muita diferença. E a sua família te ajudou nesse processo? Muito. Porque vocês tinham essa mesa farta, sim, né? Então, sim. provavelmente, quando você começou a mudar, eles também mudaram algumas coisas? Minha mãe perdeu 15 quilos. Nossa, que sem legal. fazer força, assim, só me acompanhando durante as refeições. E meu pai foi o meu chefe de cozinha. Ele estava se aposentando na época em que eu estava começando toda essa reeducação alimentar. Então, ele me ajudou, assim, muito. Eu sempre digo que 50% do meu processo com relação à parte alimentar foi pela minha força de vontade, os outros 50% foi pela colaboração dele do que ele ia cozinhando, ia fazendo em casa para mim. E no final das contas, todo mundo começou a se alimentar melhor. Até ele perdeu peso também, embora não precisasse. Poxa, muito legal. E assim, definir uma meta, você acha que te ajudou bastante também a chegar no seu objetivo? Sim, com relação ao emagrecimento em si, eu não tinha uma meta de número,
Eu queria me sentir bem. Né? Eu nunca pensei, eu quero perder 33 quilos, eu quero perder 10. Eu queria me sentir bem. Eu não queria mais sentir que eu tinha todo aquele sobrepeso, todo aquele excesso de gordura. Era só isso que eu queria. Com o tempo, conforme eu fui emagrecendo, aí os números foram avançando no sentido, né, da contabilidade assim do final, até chegar nesse número que não é pequeno, é grande. E assim, vamos ampliar um pouquinho essa conversa, claro. Porque continuam conosco aqui no estúdio os especialistas que estavam conosco antes, o clínico geral e imunologista Eduardo Finger e o psiquiatra e nutrólogo Eldio Lobo. Como vocês viram, uma história incrível de superação, né? Realmente a Vanessa está de parabéns, é um exemplo prático que é possível percorrer esse caminho da mudança de hábito, da manutenção dos bons hábitos, com resultados que inclusive dispensaram o uso de medicação. Então fica esse incentivo que isso é possível e um alerta, porque algumas pessoas provavelmente que estão nos acompanhando já tentaram esta e outras maneiras e não tiveram sucesso. Então, acho que um exemplo que a Vanessa coloca é de aderir outras pessoas para contribuir, como foi o caso do namorado, do pai, da mãe. E, além disso, voltando novamente à questão, que não se trata de uma questão mágica, provavelmente Vanessa não começou a sentir prazer nos primeiros dias que introduziu atividade física. Teve um período de dor, para depois desconforto, para depois começar com o período da sensação de prazer. E como o doutor Eduardo falou mais cedo, provavelmente agora, se tirar dela atividade física, vai fazer mal emocionalmente para ela. Com certeza, né, Vanessa? Sim. Hoje você vai 6 vezes por semana na academia. O meu dia off é só o sábado. Mas é importante lembrar, como o senhor mencionou antes, né? Não é começar indo 6 vezes logo no início, né? Porque isso acaba com a pessoa. Você tem que respeitar você mesmo. Se está doendo, diminui. Se não está dando... Eu acho que, na verdade, o caso da Vanessa é emblemático de muitas coisas que dão certo. Eu, por exemplo, ela introduziu no sistema dela um pouco de flexibilidade. Você não vive para ser magro, você vive e você quer ser magro. Então, você se permitir um dia de semana, por exemplo, comer tudo o que você quiser, é uma coisa que, se você tiver a disciplina de que seja esse dia, dá certo. É um dia que você vai largar as coisas. E nos outros, você mantém a disciplina. A maior parte das pessoas que eu ajudo no consultório, eu até falo isso para eles. Durante a semana, já que você já está trabalhando e tem uma disciplina, siga. E no fim de semana, dá uma relaxada para você aproveitar o que é bom também, né? Porque não é só trabalho. Sim. Então, você realmente está de parabéns, porque eu vejo muito bom senso na maneira como você abordou a coisa. E disciplina para manter, né? Porque isso é você se manter saudável, etc. e tal, é um troço para a vida inteira. Sim. Outra informação muito importante, que essas medicações que a Vanessa relatou que fizeram mal, elas foram inclusive proibidas pela Vigilância Sanitária Brasileira e que ela é um exemplo que mesmo na ausência da medicação é possível conseguir resultado para uma vida saudável. Eu ia exatamente perguntar sobre isso, né? Que ela mencionou que chegou a tomar remédio para emagrecer, mas na verdade quem pode tomar remédio para emagrecer? Quando isso deve ser feito? A gente tem quando está na clínica, você tem algumas frases que guiam um pouco o seu raciocínio. E uma delas é: todo problema tem uma solução rápida, fácil e errada. Certo? Nós conhecemos as medicações. A gente sabe o que elas fazem e o que elas não fazem. Primeiro, elas não te tornam mais saudável. Certo? Com uma medicação, você é capaz de perder até mais ou menos 7% do peso corporal. Com duas, você chega a 12, 13%. Mas como ela relatou, isso dura no período em que você está tomando a medicação. Se você para, a tendência natural é voltar. Se você associar isso num regime de exercícios físicos e disciplina, você até mantém. Mas a nossa intenção é tirar aquela medicação o mais rápido possível, porque elas não são boas. Assim, no longo prazo, elas têm efeitos colaterais. Eu não sei se vocês lembram do Fen-Phen, por exemplo, que causava hipertensão pulmonar, chegou a matar pessoas. Então, se você pode ficar longe disso, ótimo. Agora tem a segunda questão, que quando você é médico e você está pensando, você tem que pensar o que é melhor para o seu paciente. Se ele está obeso, com diabetes, hipertensão, gota, uma série de problemas, você tem que fazer alguma coisa. E às vezes não dá para você começar de cara pondo ele numa esteira, etc. Então tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente considera que é uma administração do que é menos pior, certo? Eu não sou a favor da cirurgia bariátrica, mas em alguns casos ela se justifica. Se o risco da cirurgia é menor do que o risco dele continuar nesse peso, até isso você pode considerar. É um instrumento certo
para aquele caso, se for o caso. É a mesma coisa com a medicação. Talvez seja o instrumento certo, naquele caso, para você começar um processo que aí vai ao resto da vida. O que a gente está promovendo aqui hoje é a oportunidade da pessoa aprender como mudar de uma maneira mais leve, né? Pequenos hábitos, de pouquinho em pouquinho, e chegar lá. A Vanessa teve um desafio enorme porque você fumou por 17 anos, né? 17. E aí você parou e como você conseguiu parar? Porque você emagreceu, você começou a fazer exercício físico e ainda por cima parou de fumar. E ainda por cima. Era uma meta, né? Não dá para negar que o cigarro, ele diminui muito a tua vontade de comer, ele causa saciedade, né? Então, quando eu parei o cigarro, uma das coisas que eu mais tive que lidar nesse momento foi como lidar com a ansiedade e com a fome sem recorrer ao tabagismo, né? E aí, exercício físico foi outra coisa importante. Na época eu não nadava, então eu coloquei a natação para ajudar com a parte pulmonar e também para ter um novo exercício aí associado, que para mim virou uma diversão, nadar, né? A alimentação, saber o que fazer, então o que podia comer para não ganhar peso, né? Como ter um pouco de conseguir liberar um pouco da ansiedade, mas que não fosse pelo cigarro, né? Que obviamente ele ajuda nisso, mas faz muito mal, né? Então assim, ao longo desse ano, faz 1 ano e 1 mês que eu parei de fumar exatamente. Tiveram muitos desafios, mas assim, valeu a pena por cada dia. O que mudou? Você sente melhor o cheiro, a respiração? Cheiro, gosto, respiração. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um dia, acho que fazia pouco tempo que eu tinha parado de fumar, uns 15 dias no máximo, eu fui tomar banho e eu senti o cheiro do cloro da água. Ah, que legal. Né? Que assim, é tão normal para tanta gente, tem gente que às vezes até nem mais presta atenção nesse cheiro. Mas o cheiro da água do chuveiro, aquele cheiro de cloro, eu senti e fiz, nossa, não sabia que essa água tinha cheiro, né? O gosto do alimento fica diferente, assim, o paladar pro açúcar fica extremamente aguçado, mas assim, isso também vai melhorando com o passar do tempo. Começa de uma forma muito forte, você sente tudo com de uma forma muito forte, depois vai se aquietando, vai se acalmando. E você parou sozinha, assim, sem ajuda de medicamento, nem de um profissional? Não, eu não fiz uso de medicamento, mas eu procurei uma pneumologista na época que fez uma série de exames comigo, me acompanhou e ela fez a inserção comigo dos adesivos de nicotina para ajudar na dependência química, né, para que eu precisasse lidar só com a dependência psicológica e comportamental do cigarro. Depois de 2 meses e meio, ela foi fazendo a retirada dos adesivos e aí eu fiquei sem nada. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Doutor Elde, é indicado que a pessoa que queira parar de fumar procure um especialista para isso, para ajudá-la melhor no processo, para não ter o risco de recaídas? Como funciona? Tem uma porcentagem muito pequena de pessoas, Adriane, que consegue parar de fumar apenas por uma decisão pessoal, deixa a carteira de cigarro, joga fora e nunca mais fuma. É uma porcentagem muito pequena. Existe uma porcentagem um pouco maior que consegue parar o uso do tabaco, da nicotina, através de medidas comportamentais com um profissional não médico, com o psicólogo, ou através de outras estratégias, como a própria Organização Mundial de Saúde recomenda como um dos meios de parar de fumar, é a comunicação entre uma central e por mensagem de telefone. Então, essa é uma estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde. E existe uma parcela de pessoas que tem necessidade do uso apenas do adesivo de nicotina, que é muito importante. Inclusive, eu noto, Vanessa, que quando a pessoa para o uso do tabaco, usando nos primeiros meses o adesivo de nicotina, a questão da fome que aumenta quando para de uso do cigarro tende a ser mais amena, tende a ser menos intensa. Portanto, é um motivo a mais para usar o adesivo. E para os outros, que o adesivo não é suficiente, ainda tem estratégia medicamentosa com a prescrição de antidepressivos específicos e uma outra medicação, inclusive dos últimos anos, chamada vareniclina, também indicada para esse uso. Então, uma porcentagem independente do profissional, uma porcentagem maior com medidas de tratamento menos incisivas, existe essa possibilidade da comunicação com a central por mensagem de texto de celular e um outro grupo que vai precisar da medicação. E a boa notícia, que são medicações, Adriane,
que quando indicadas, quando prescritas pelo médico, elas não causam dependência e não causam efeitos colaterais abusivos, muito graves. Até porque os efeitos do cigarro serão seguramente muito mais graves do que os efeitos colaterais da medicação. Eu acho que é legal a gente falar aqui, porque assim, a Vanessa tem uma força de vontade incrível, né? Que nem muitas vezes as pessoas não têm. E acho que o papel da família é fundamental também para auxiliar em todo esse processo. E aqui tem muitas vezes, às vezes as pessoas têm vontade de fumar, mas a própria família tem uma experiência um pouco negativa, tipo, ele já tentou, ficou um pouco chato, acho melhor ele voltar a fumar, enfim, é uma confusão familiar que acaba atrapalhando aquela pessoa. Qual a dica que vocês dão para a família que quer ajudar a pessoa a parar de fumar e como essa pessoa deve lidar com a família? Uma dica que eu acho muito importante é não sentir dó, porque é uma tendência errada do esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, mas depois que parou de fumar está mais nervoso, está com dificuldade para resolver os problemas, então estou com dó e vou falar, não, volta a fumar, fuma menos, ao invés de fumar daquele tanto. Então é não sentir dó. Vai precisar ter muito mais dó futuramente se essa pessoa desenvolver um câncer de língua, de pulmão e várias outras consequências. E, muito importante, na família da Vanessa, as pessoas reeducaram para a alimentação ao mesmo tempo. Então, se tem mais de uma pessoa fumando na mesma família, é muito importante que também tenha um planejamento grupal para parar com esse comportamento. Uma das maneiras que eu encontro de tentar ajudar essa pessoa é que muitas vezes quando você para de fumar, por exemplo, está entrando num caminho novo e você não sabe o que esperar, aí vem aquela coisa, você não sabe se isso é normal ou não é. Então, o que eu faço é dou muita informação. Eu dou os mesmos artigos que eu leio, tem alguns lugares que oferecem artigos, mas para a pessoa saber o que a espera, inclusive ela pode dividir essa informação e isso ajuda as pessoas a observarem, ver que esse caminho na verdade é normal, natural. Eventualmente vai ficar um pouco mais irritável, só vai acontecer, tudo bem. Mesma coisa que a Cássia falou, por exemplo, que toda vez no mês que ela vai ficar menstruada, aumenta o peso dela. Se você não sabe o que está acontecendo, você acha que você falhou. Se você sabe que isso é passageiro, vai passar, deixa de ter o peso emocional da falha e passa a ser simplesmente algo que você tem que atravessar para chegar do outro lado. Então, quanto mais informação, melhor. E, por exemplo, a Vanessa parou de fumar, ela consegue recuperar completamente a expectativa de vida dela? Olha, é controverso. Antigamente a gente falava que 10 anos sem fumar e o seu risco volta ao risco da população normal, pelo menos para câncer. Mais recentemente existem alguns artigos mostrando que talvez não seja bem assim. Mas, de qualquer maneira, não fumando, você está infinitamente melhor do que fumando, certo? Se eu fosse sintetizar o cigarro numa única palavra, eu diria que é uma catástrofe, é um desastre. Sim. É muito importante que ela parou de fumar, felizmente, bem cedo, ainda muito jovem. Então, aumenta a chance de qualquer perda anterior ter uma recuperação plena em qualquer que seja o órgão do corpo. O que você pode dizer aí para quem está pensando em parar, querendo, implorando para parar? Para quem está pensando em parar, eu acho que uma das coisas mais importantes, você precisa ter um projeto de como é que você vai fazer isso. Eu, na época, com o auxílio da nutricionista, eu emagreci um pouco mais para não ficar preocupada em aumentar o peso. Eu comecei uma atividade física nova para ter uma motivação também diferente, eu acho que isso é importante. Ter muita informação, eu concordo, né? De saber o que é que está acontecendo com o teu organismo, o que são essas vontades, o que é essa mudança de humor, o que está ocorrendo ao teu redor. Mas acho que principalmente é de ter a certeza de que assim, é um processo que tem começo, meio e fim. E você tem que acreditar que vai dar certo. Todo dia, todo dia. Que moça segura, gente. A ansiedade para emagrecer realmente, emagrecer, parar de fumar e tantos outros desejos causam um estresse danado nas nossas vidas. E com isso vem as frustrações, é claro. Mas o estresse faz parte aí do dia a dia, né? E o que não pode é que esse estresse se torne um hábito ruim. Como foi o caso da Valéria. O problema dela era com o trabalho. Veja só. Sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. Chegou um momento em que foi num ano novo. Eu estava programada para relaxar 3, 4 dias.
E o telefone tocou e eu atendi. E era para eu voltar da onde eu estava nos dias de descanso no Nordeste, era para eu voltar. Eu falei, mas eu não tenho como voltar, é para voltar, e agora? Bem, isso desencadeou quase que já uma síndrome do pânico. Eu fui buscar ajuda médica, porque eu tinha taquicardias, palpitações, o telefone tocava, eu começava a tremer e chorava muito. Aí eu sempre fiz atividade física, mas nessa altura eu parei com a atividade. Sabe, eu fui assim, foi uma coisa, o estresse veio e de uma vez me derrubou. A gente quis mostrar essa história para poder comentar aqui quais as doenças que o estresse e a ansiedade podem levar uma pessoa a desenvolver. Desde aquelas que são ditas psicossomáticas, que repercutem emocionalmente, como sintomas depressivos, de desânimo, vontade de morrer, dificuldade de resolver as questões do dia a dia, insônia, diminuição do apetite, diminuição da qualidade do sono. Outras, como sintomas ansiosos, inclusive a convidada citou que ela desencadeou sintomas de pânico, que são sensações espontâneas que acontecem com o coração em batedeira, medo de morrer, sensação de sufocamento. Então, tanto essas doenças psíquicas, essencialmente depressão e ansiedade, como também as doenças físicas, que eu convido o Dr. Eduardo para completar. A gente fala, né, que mexe na conexão corpo-mente e o estresse exatamente está aí, certo? Quando você, por exemplo, tem uma doença autoimune e a pessoa entra em surto, ou flare, como é a palavra mais adequada, a gente sabe que ou é uma infecção ou é algum estresse inesperado. Então, a base do equilíbrio e saúde é essencialmente o equilíbrio entre 1 trilhão de componentes que estão funcionando aqui, que só a natureza sabe regular. Ele tira esse equilíbrio, certo? O estresse, ele surgiu como uma reação para você fugir ou lutar por um tempo determinado e depois disso acabou. O problema é que nós somos seres simbólicos, então muitas vezes você não consegue identificar a ameaça, então ele está ligado o tempo todo e você não sabe por quê, e você parece estar carregando nas costas e falta energia, você tem sintomas de pânico, como ela falou, isso é tão absolutamente comum, assim, eu diria para você que pelo menos 60% das pessoas que eu vejo vêm ao consultório motivado por sintomas como é que ela falou. E você não, como a Cássia falou, você não percebe isso. Alguém tem que chamar a sua atenção para você ver que você está fora de controle. E agora, uma vez que você percebe isso, aí você começa a trabalhar para você voltar ao controle da sua vida. E aí tudo melhora. Pois é, lição de casa aí para todo mundo hoje, né? Pensar numa maneira aí, depois de tantas dicas de amenizar o estresse, de dormir melhor, de ter uma alimentação mais saudável, né? De acabar ou diminuir os vícios do dia a dia. E o nosso bloco está acabando, está chegando no final. Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que, Vanessa, muito obrigada. Com certeza a sua história está fazendo diferença na vida de muitas pessoas hoje. Obrigada, muito obrigada. Desejamos boa sorte aí na sua caminhada, viu? E aos doutores, muito obrigada pela participação aqui ao vivo. Com certeza o que vocês disseram hoje vai ajudar muita gente. Agradeço muito, Adriane. Mais uma vez, parabéns para o portal Minha Vida, que de fato coloca a responsabilidade social nesse evento inédito. E vocês estão de parabéns, principalmente com uma apresentação como a sua. Ah, muito obrigada. Ó, tá vendo? Ganhei elogio aqui do doutor. Bom, e lembrando então que eles estarão disponíveis agora para o chat. Então você que ficou na dúvida, quer fazer uma pergunta, eles podem te ajudar, tá? Assim que acabar o programa, eles vão para lá poder responder as dúvidas de vocês. E a seguir, vamos falar sobre o diagnóstico e tratamentos para o câncer. E ainda hoje, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt conta em entrevista exclusiva à Minha Vida como está sendo a luta dele contra o câncer. Veja só um trecho. Me levaram para o hospital, que era perto dali. Cheguei no hospital, já reanimado e tal. E o doutor começou a fazer as perguntas e praxe. Você sabe onde você está, Oscar? Eu falei, claro. Onde você está? Eu estou no Rio de Janeiro. O meu filho falou, você está em Orlando. Ô, Felipe, tá bom? Estava completamente fora do que faz a cabeça da gente. Que a minha imagem, a minha lembrança é que eu estava num evento e muita gente passando quase por cima de mim, eu caía no chão e aquilo era o Rio de Janeiro. Ainda hoje. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos, não sai daí.